Sabia que você pode ter direito a um acréscimo de 25% no valor do seu benefício? Isso é um quarto do valor que você recebe, que poderá ser adicionado sim à sua aposentadoria. Ótimo, não é? Se você ganha R$ 2.000, por exemplo, pode ter um adicional de R$ 500 por mês. Faz uma diferença grande, não faz, pessoal? Esse adicional de 25% poderá ser solicitado quando você precisar de uma assistência permanente de outra pessoa, como um cuidador, por exemplo, para realizar as atividades do dia a dia, tais como, por exemplo, para se alimentar, tomar banho, se locomover, etc. E isso é pouquíssimo divulgado, pessoal. Por isso, de antemão, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem em grupo de família, porque realmente é uma informação muito importante que poucos sabem. O INSS aceitará as seguintes situações como causa de recebimento do adicional de 25% no caso da aposentadoria por invalidez. E eu vou falar das outras aposentadorias também, tá, pessoal? No caso da aposentadoria por invalidez, aqui são as doenças que mais o INSS concede esses 25%. Cegueira total, perda de no mínimo 9 dedos da mão, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e dos 2 pés, ainda que a prótese seja possível. Pessoal, eu estou falando aqui de casos que são batata. Chegou ali, o INSS vai conceder sem qualquer ali discussão. Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível. Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social. E aqui, pessoal, você pode enquadrar também a questão do Alzheimer. Quantos aposentados têm Alzheimer e não sabe disso? E depende de um cuidador, depende de uma pessoa em tempo integral lá. Então não está aqui o nome da doença, mas se enquadra sim. Doença que exige a permanência contínua no leito. Então já abrange um monte de doença aqui, né? Porque é um quesito muito subjetivo. Incapacidade permanente para as atividades diárias. Então pode ser a questão do Alzheimer entra aqui também. Você até poderá ter outra condição que faça com que você precise de assistência permanente, mas aí seria necessário ingressar com uma ação na justiça para discutir o seu direito ou levar os comprovantes na perícia e tentar antes no INSS, porque como eu disse, esses casos aqui são subjetivos. Você pode entrar aqui a questão de um Alzheimer, a questão de uma paralisia, enfim. Estou falando da aposentadoria por invalidez aqui, vou falar das demais já já e vou falar passo a passo como solicitar. Mesmo que a maioria dos casos acima tratem de incapacidades físicas e motoras, também existem incapacidades mentais que poderão dar direito a esse acréscimo de 25%. Os casos citados acima são os que o INSS geralmente aceitam sem questionamento. Lógico que, dependendo do caso, a pessoa deverá passar por uma perícia no Instituto para verificar se precisará de fato de uma ajuda permanente para realizar as atividades do cotidiano. E para comprovar essa situação, será importantíssimo anexar exames e atestados médicos, principalmente atualizados no seu pedido de adicional de 25%, que eu vou explicar já para vocês como é que faz. A partir de quando esse adicional é devido? Já te adianto que mesmo que você já tenha um cuidador, você ainda poderá ter o adicional, se ainda não recebe, né? Não é porque você possui uma pessoa que realiza a sua assistência pessoal que você poderá perder o direito a esse adicional. Você pode, por exemplo, ter esse cuidador e nem saber que tem direito ao acréscimo no valor do seu benefício. Muito idoso. Eu vou dar o exemplo, de novo, da questão do Alzheimer, que pega de surpresa a família e a família não sabe que tem direito, né, a esse benefício. Outra pergunta muito comum que fazem é a seguinte: a partir de quando os 25% serão devidos? O adicional será devido assim que for constatada a necessidade permanente de um terceiro para o auxílio do segurado. Mas isso poderá acontecer em momentos diferentes. Pode ser que, na perícia médica do INSS, a aposentadoria por invalidez, o perito avalie que a pessoa precisa dessa ajuda. Desse modo, ele já começará a receber a aposentadoria com os 25% de adicional. Mas há algumas doenças, acidentes, que, em princípio, não fazem com que o segurado necessite de auxílio permanente de um cuidador. Vai ser a evolução da doença que vai solicitar isso, que vai requerer isso. Acontece de, muitas vezes, o quadro físico-mental do aposentado se agravar, o que poderá gerar a necessidade de o segurado contratar, sim, um cuidador.
Assim, a pessoa terá que solicitar o acréscimo ao INSS no valor da aposentadoria quando isso acontecer. Nessa situação, o início do adicional será devido assim que for comprovada a necessidade do auxílio de um terceiro para o aposentado. E aí a questão do teto do INSS e o adicional de 25% que eu falei no início que ia explicar para vocês. Você já deve ter ouvido falar que não é possível receber mais que o teto do INSS, é ou não é? Pois é, nesse caso é verdade, mas há uma exceção, e ela é exatamente o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez. Ou seja, se você recebe uma quantia de benefício, tem direito aos 25% adicional e o valor final ultrapassa o teto do INSS, você continuará tendo direito ao valor final sem limitação de valor. Por exemplo, você recebe R$7.000 de benefício em 2022 e começou a ter problemas motores de locomoção. Você solicitou os 25% para o INSS e o Instituto concedeu para você. Desse modo, você começará a receber R$7.000 mais R$1.750, que são os 25%, que vai dar um total de R$8.750. Mesmo o valor final sendo maior que o teto do INSS para 2022, ou seja, R$ 7.087,22, você ainda receberá os R$ 8.750. É isso mesmo. É o único caso em que é possível. Isso é garantido por lei. E outra pergunta também interessante. O aposentado recebia os 25%. Faleceu. Como é que fica? Porque aquela renda ali já era considerada, para ajuda. Como é que fica a pensão por morte deixada pelo aposentado? Por muitas vezes o quadro do aposentado por invalidez é severo, piora com o passar do tempo, até que ocorre o seu óbito. Uma questão muito comum que vem perguntar aqui no vídeo sobre a aposentadoria por invalidez é o seguinte: o adicional de 25% será incorporado ao valor da pensão por morte? Para você entender melhor, o valor que o segurado recebia de aposentadoria será usado como base de cálculo da pensão por morte, certo? Mas, respondendo à questão, te digo que não. O acréscimo de 25% não será incorporado à pensão por morte. O valor utilizado como base será o valor da aposentadoria sem os 25%. Um exemplo, uma pessoa recebe R$ 2.500 de aposentadoria mais 625 referente ao adicional de 25%, totalizando R$ 3.125, correto? Após o seu óbito, o valor de base de cálculo da pensão por morte para os seus dependentes será de R$ 2.500 e não dos R$ 3.125. O motivo disso é simples. Como a pessoa não está mais viva, não é necessário mais um cuidador que justifique esse acréscimo de 25%. Apesar de fazer parte já da renda, Porque a pessoa não precisa comprovar que ela tem um cuidador. Às vezes vai para a família mesmo. Então a família às vezes fica pensando que tem direito, a esse valor e acaba caindo bastante a questão da renda. Mas vamos lá, como é que eu faço para solicitar o adicional de 25%? É o seguinte, há pouco tempo eu mencionei aqui que a concessão do acréscimo poderá ser concedida no mesmo momento em que o INSS conferir o seu direito à aposentadoria por invalidez. Não foi isso? Pois então, se esse for o seu caso, você não precisa fazer nada, porque já começará a receber o benefício junto com os 25% ou já recebe há algum tempo. Basta você olhar no seu extrato que ele vai ter lá. Agora, se sua condição tiver piorado com o tempo, sendo necessário o auxílio permanente de um terceiro após a concessão do seu benefício, você precisará solicitar ao INSS. Para isso, você deverá acessar o site Meu INSS ou o aplicativo e fazer o seu login. Temos muitos vídeos aqui no canal explicando como fazer a senha do Meu INSS se você ainda não tem, mas quem assiste o nosso canal com certeza já tem acesso ao Meu INSS. Vai fazer o login no site e no site você deverá digitar 25 na lupinha ali, na busca. Logo em seguida já aparecerá para você solicitação de acréscimo de 25%. Aí, se você digitar solicitação, ele vai aparecer várias, Então, fica mais fácil você digitar 25, que ele vai aparecer já essa opção para você. Depois, aparecerão algumas perguntas para você responder, como sim ou não, e, na sequência, bastará você resolvê-las conforme o seu caso. Haverá uma opção para você anexar documentos, e aí você pode colocar os seus documentos pessoais e atestados médicos. Nesse momento, você deverá juntar, então, todos os seus exames e atestados médicos que comprovem a sua necessidade para o auxílio permanente de terceiros. Foque na questão da sua necessidade, da sua dependência de terceiros, tá, pessoal? O que mais? Após isso, basta seguir as indicações do site e pronto.
você solicitou o adicional de 25% e vai aguardar o INSS. Viu como é simples? Dependendo de como os peritos do INSS enxergarem sua solicitação, será necessário que você faça uma perícia. Dependendo do caso, você nem vai fazer a perícia baseado nos seus laudos que você anexou. Mas não se preocupe, essa medida será informada para você ou por telefone ou por e-mail no próprio aplicativo também Meu INSS. Caso os peritos entendam que você tenha direito aos 25 sem mesmo uma perícia, você já começará a receber o benefício a partir do momento que ele deferir. Agora, você que estava ansioso para saber do 25%, né, da pessoa que tem dependência, mas não é aposentado por invalidez. Ele é aposentado por tempo de contribuição, por idade, enfim, aposentadoria especial, qualquer outro tipo de aposentadoria. Como é que fica essa extensão? Explicado todo o funcionamento do adicional de 25% na aposentadoria por invalidez, você pode estar se perguntando: os outros tipos de aposentadoria também poderão receber esse acréscimo? Olha, isso é uma questão muito complicada e que estava sem resposta até pouco tempo atrás. O STJ julgou o tema repetitivo número 982 com repercussão geral, entendendo que, comprovada a invalidez e a necessidade de assistência permanente de um terceiro, o aposentado, independentemente da modalidade do benefício, ou seja, todas as aposentadorias, poderia ter sim o adicional de 25% no valor do seu benefício. E eu acho justo. Assim, os aposentados por idade e por tempo de contribuição, por exemplo, teriam direito ao acréscimo de 25% se comprovassem a necessidade de auxílio permanente. Porém, o INSS entrou com recurso e a discussão foi para onde? No Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, o mesmo da revisão da vida toda, o mesmo que está parado também a questão do FGTS, enfim. Em 2019, o STF resolveu suspender todos os processos sobre o acréscimo de 25% que estavam tramitando na Justiça para os outros tipos de aposentadorias que não fossem por invalidez. Somente em junho de 2021, o tribunal finalmente deu a resposta para esse caso. O STF entendeu que não será possível o acréscimo de 25% para todas as aposentadorias, exceto na aposentadoria por invalidez. A decisão é bem triste, pois existem muitos segurados que se aposentaram em outras modalidades por ser mais benéfico, né? Por exemplo, a questão do valor, e necessitam de assistência permanente de terceiros e simplesmente pelo tipo da sua aposentadoria não fazem jus aos 25%. Então, infelizmente, hoje é pago somente nos casos de aposentadoria por invalidez. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado esclarecido, que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o joinha, você que chegou até aqui, muito obrigado por ter chegado até aqui. Compartilhe o vídeo nos grupos da família, de amigos, que com certeza, se não foi o seu caso, vai ser o caso de algum amigo que não sabe e pode ajudar muita gente. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar nos comentários que a gente vai responder para você, seja no próprio comentário ou seja em forma de vídeo. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.